Voto Jacó. Quem já votou aqui alguma vez na vida? Acho que todo servo do Senhor, em algum momento da sua vida, fez algum voto ao Senhor. Assim como todo servo do Senhor, em algum momento, votou e não cumpriu. Ou votou e cumpriu. O voto é importante porque o voto simboliza comunhão, intimidade com o nosso Deus. Só vota quem tem comunhão com Deus. Quem não acredita ou quem não avança na vida espiritual, jamais vai fazer um voto porque não tem a fé e a intimidade necessária para fazer o voto. Hoje é o terceiro dia da campanha, com certeza a parte histórica toda já foi falada aqui no altar do Senhor, então eu vou resumir, tá certo? Resumir a história do voto de Jacó. Mas para a gente começar, eu vou voltar lá no capítulo 27, tá bom? Se você quiser deixar a Bíblia aberta. No capítulo 27 vai começar a falar sobre Isaac, pai de Jacó e de Esaú. Acontece que existia a tradição de receber a bênção, o primogênito. Mas Isaac chega para seu filho Esaú e diz: olha, prepara, vou resumir, tá bom? Prepara aí um guisado para mim, mata um cabrito, faz um guisado, traz para mim, para que eu possa te abençoar. Vou comer, te abençoar, porque Isaac já não enxergava, já estava bem velhinho, estava prestes a morrer. Então ele pede ao filho Esaú, primogênito, que faça isso. Só que a mãe dos meninos escuta a história, corre e avisa para Jacó. Jacó vai lá, faz na frente, traz o cabrito, faz o guisado, vou fazer o guisado. Você vai e recebe as bênçãos no lugar do teu irmão Esaú. Então, essa era a condição em que Jacó se encontrava, para depois a gente chegar no capítulo 28, tá bom? Agora o irmão dele, Esaú, descobre que isso havia acontecido. E ele promete matar o próprio irmão, porque o irmão roubou a sua bênção. Então, ele promete que agora vai se vingar do próprio irmão. A mãe e o filho agora, e também o pai, Isaac, com medo de toda essa situação, o que eles fazem? Vamos mandar Jacó para mais longe. Ele aproveita e traz de lá uma moça, casa com uma moça dos parentes da família de Rebeca. Ou seja, mandou ele para a casa do tio, chamado Labão. É no meio dessa trajetória, no meio desse caminho, que acontece o voto de Jacó. É no meio desse processo onde Jacó está fugindo para sobreviver, aonde Jacó está agora oprimido pelo próprio irmão, ele está fugindo dessa situação, agora ele vai fazer uma caminhada de aproximadamente 2 meses para poder chegar na casa do seu tio, e é nesse processo que ele tem esse encontro com o Senhor, porque fazer um voto naquela época era algo muito íntimo, e dentro do contexto que Jacó votou, é mais íntimo ainda, porque ele fez um voto diante de uma revelação divina. Ele deitou para dormir e teve um sonho, e através desse sonho, ele faz esse voto ao Senhor. Mas para voltar ainda na história lá de Rebeca, a mãe dos 2 meninos, a mãe de Jacó, ela tentou fazer uma situação ali para abençoar o filho mais novo, porque havia uma promessa no ventre dela. O Senhor havia dito que dentro da barriga dela tinha 2 gerações, aonde um era mais forte que a outra, porém o maior serviria ao menor. Ou seja, o mais velho, Esaú, serviria ao filho Jacó. Então, por isso que na hora que ela vê o esposo estar prestes a falecer, ela corre para dar um jeitinho para resolver a situação. Ele precisa receber essa bênção. Então, por causa dessa atitude, agora o próprio filho estava fugindo do outro irmão. Essa caminhada de aproximadamente 2 meses, era o percurso até chegar à casa do tio. Ele deita, cansado, e nós chegamos ao capítulo 28, onde vai começar a história do tema, certo? No capítulo 28, vamos ler aqui. Capítulo 28, eu vou puxar lá de cima, tá certo? Lá do versículo 11, aí você vem acompanhando comigo. Até chegar no tema da campanha. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol já era posto, tomou uma pedra daquele lugar e pôs sobre
a sua cabeça como travesseiro, deitou-se naquele lugar. Pedra. Vamos pegar alguns símbolos dessa passagem, dessa trajetória, para que você possa entender que dentro da palavra do Senhor, nada, absolutamente nada é em vão. Essa pedra está ali de propósito, a escada que ele vê é de propósito, anjo subindo e descendo também é de propósito, o azeite está ali, tudo simboliza algo. Trazendo para nós, irmãos, que nada na vida do crente é por acaso. Nada que acontece com você, o que você está vivendo nesse exato momento, tudo é projeto de Deus para a sua vida. Até aquelas situações mais difíceis que você diz, o que eu vou aproveitar dessa situação complicada? Você vai extrair o melhor, porque Deus vai te abençoar nessa situação. É no vale onde o Senhor nos ensina a ter intimidade, a ter comunhão, a confiar e esperar nesse Deus. Então não é diferente, seja na bênção, seja na prova, o Senhor está te ensinando grandes coisas. Aqui no caso do versículo 11, Jacó chegou a um lugar, passa a noite e deita a cabeça sobre a pedra. Que pedra é essa? Por que será que o autor enfatizou tão bem a pedra? Vamos chegar nos outros pontos, mas nesse ponto é a pedra. A pedra que representa a figura de Jesus, como você já foi explicado. Efésios, por favor, Efésios 2:20, por favor, para que você possa entender que tudo tem um propósito. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então essa pedra representa o nosso Cristo. Mas não é só isso. A pedra, no sentido literal ou material, a pedra representava o descanso. Ele botou a pedra, botou a cabeça em cima e descansou. Mateus 11:28 também, por favor. A pedra também representava o descanso. A pedra era Cristo. E aí está Cristo dizendo mais uma vez: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí eu pergunto a você, aonde você tem ido quando sua alma está aflita? Aonde você tem ido quando as aflições vêm sobre a sua vida? Quando você se vê numa situação que ninguém pode te ajudar? Ou naquela situação que você pensa que o vizinho, a vizinha, a irmã de oração ou qualquer outra pessoa pode te ajudar? Você precisa entender, nós precisamos entender que em determinadas situações só tem um por nós. Tem coisas que só Deus faz. Não adianta eu correr para um lado nem para o outro, é só Cristo quem vai fazer. Não adianta eu pedir ajuda a um e a outro, porque a solução está em Cristo. O encontro de Jacó naquele dia, naquele momento, era com Deus. Não ia importar se ele encontrasse com o próprio irmão ou se ele chegasse rapidamente na casa do seu tio, encontrasse ali refúgio. Ele primeiro tinha que passar pelo encontro com Deus, que é onde nós vamos passear um pouco esta noite. Então agora ele bota a cabeça, deita, a pedra representa Cristo e também descanso. Ele está dormindo. E enquanto ele dorme, no versículo 12 diz assim: e sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava os céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A escada, ele está dormindo e sonha uma escada e sobe anjo e desce anjo. Sobe anjo e desce anjo. O que você entende disso? Eu entendi que aqui são os anjos do Senhor subindo com as nossas orações e descendo com a resposta de Deus para a nossa vida. Os anjos do Senhor, quando você dobra o seu joelho de todo o seu coração e com todo o seu entendimento, quando você ora de acordo com a palavra de Deus, os anjos pegam a tua oração, levam ao trono do Senhor e desce com a resposta. Foi assim na vida de Daniel e é assim na sua vida também. Agora a minha pergunta para mim e para você: como nós estamos orando? Como está sendo a minha e a tua oração? Será que a minha e a tua oração está sendo aquela oração de fim de tarde? Aquela oraçãozinha bem rapidinho, porque tem que bater o cartão da oração?
Será que a minha e a tua oração está sendo aquela no final do dia, quando eu já estou exausto? Eu oro já cochilando, eu oro já aquela oração de 5 minutos, 3 minutos, 10, mas a maior parte do tempo a minha mente já voou, está longe. Eu já pensei no que não deu tempo fazer, eu já pensei ainda no que o problema de amanhã. Como está sendo a sua oração? Porque para o anjo levar e descer com a resposta, a minha oração e a sua tem que estar de acordo com a palavra. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra. Não tem como eu ser serva do Senhor, vim para a igreja de segunda a segunda, mas eu não conhecer a palavra do Senhor. Porque quando eu vou orar, quando você for orar, meu irmão e minha irmã, você precisa usar a palavra de Deus para orar. A sua oração tem que estar de acordo com esta palavra para trazer resultado. Porque se eu oro só para o meu bel prazer, eu oro só para mim e para o meu umbigo, meus problemas, minhas lutas, minha família, se é só eu e nada para o reino de Deus, esta oração, irmão, não está 100% dentro do que o Senhor quer para mim e para você. Se eu for orar sem ter Bíblia, para dar o respaldo na minha oração, esta oração não vai subir, não vai descer com resposta. Se eu for fazer uma oração e nessa oração ela é vingativa, esta oração não vai subir até o trono do Senhor e não vem com resposta. Como assim, irmão, oração vingativa? Senhor, me abençoa, mas o irmão fulano de tal, Senhor, tu viu o pecado dele, Senhor, tu viu o que ele fez comigo, não abençoa ele não. Esse tipo de oração não agrada o coração do Senhor. Então não tem anjo subindo e nem tem anjo descendo. Para que você tenha vitória, você veio buscar vitória hoje, né? Nós viemos buscar vitória. Para que a vitória chegue até nós, devemos estar condizentes com a palavra do Senhor. O Senhor não vai nos abençoar de qualquer jeito, porque desta forma vamos envergonhar o Evangelho. Eu peço a você que você comece a estudar essa palavra para que você use o versículo na hora da sua oração. Vou ensinar a orar aqui um pouquinho como eu aprendi. Vamos lá em Mateus 22, 21 e 22, por favor. Quando você estiver orando, Mateus 21 e 22. Quando você estiver orando, se você é um crente que lê a palavra, você é alguém que está direcionado pelo Senhor. 21 e 22. Diz assim: tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Se você tem a palavra, na hora que você vai orar, você diz: Senhor, lá em Mateus 21 e 22 diz: tudo o que eu peço em oração, eu vou receber. Então, em nome de Jesus, abençoa nessa área ou nessa área. Entenda que para as bênçãos chegar na sua mão, é necessário estar caminhando retamente com o Senhor. Ele não vai nos abençoar de qualquer jeito, irmãos. Precisamos estar com a palavra de Deus no nosso coração. Para que o anjo suba com a oração e desça com a resposta, eu preciso estar com a minha vida no altar do Senhor. Aqui era a visão de Jacó, foi o que ele viu. Era o Senhor dizendo para Jacó: Jacó, de aqui em diante, é assim que nós vamos caminhar. Você vai orar e eu vou enviar a resposta. Imagine você ouvir isso da parte do Senhor. Filha, filho, daqui em diante a nossa comunhão vai ser tanta que quando você orar, eu já vou enviar a resposta. Então precisamos estar dentro da palavra para também orar ao Senhor. Filipenses 4:19 também vai falar sobre isso. Por favor, Filipenses 4:19. Se quiser eu leio aqui. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua glória e riqueza em Cristo Jesus. Você acredita nesse versículo? Você acredita nesse versículo? Você lê esse versículo com fé? Quando você está orando, você cita esse versículo e acredita que o Senhor suprirá as minhas necessidades em glória. Em Cristo Jesus, o Senhor vai suprir tudo o que eu preciso. Você acredita nisso? Porque se você realmente acredita nisso, você vai começar a viver as maravilhas do Senhor. O nosso problema, sabe qual é, irmãos? Deixamos o diabo roubar a palavra de Deus do nosso coração. Nós acabamos de cantar: a tua palavra escondi guardada, para não pecar.
Vamos além. A tua palavra escondi para não pecar e não deixar o adversário me derrubar. Se você diz que acredita nessa palavra, então por que na primeira luta nós abrimos a nossa boca e emprestamos ao diabo? Não vai dar certo. Deus não me ama. Deus não me abençoa. Deus atende a todos menos a mim. Mas nós acabamos de ler: eu creio que Ele suprirá as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então por que, irmãos, nós não tomamos posse dessa palavra quando estamos orando, quando estamos buscando neste Deus? Eu tenho certeza que no dia de hoje o Senhor supriu as tuas necessidades, amém? Você está vivo. Eu estou olhando para você. Só Deus sabe quantos livramentos de morte só no dia de hoje você escapou. Só no dia de hoje. Bala perdida, assalto, uma queda, um AVC. E o Senhor tem te guardado porque Ele supre as tuas necessidades. Porque aquilo que você precisa, Ele atende, porque Ele é Deus fiel. E eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu vinha dentro de um ônibus, posso contar? Posso? Eu vinha dentro de um ônibus, eu trabalhava e nós passamos por uma situação financeira muito difícil. E eu vinha dentro de um ônibus, eu tinha R$200 no bolso, eu tinha ido buscar meu pagamento e meu pagamento era R$200 na semana. E eu vinha dentro deste ônibus e eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é que eu faço? Eu estou devendo exatamente R$200. A pessoa está me esperando lá para me pagar esses R$200 que eu prometi que pagaria hoje. E eu vinha com esses 200 dentro do bolso, só que dentro de casa eu não tinha absolutamente nada. Nem leite para minha menina, que era pequenininha, eu tinha na época. Eu já contei isso aqui? Não? Mas era todo o dinheiro que eu tinha. E quando eu entrei dentro do ônibus, eu perguntei: Senhor, o que é que eu faço? Eu pago a dívida ou eu compro o que eu estou precisando? Eu compro o leite da minha filha. Eu compro um biscoito para minha filha. O que é que eu faço, Senhor? Eu dentro do ônibus, sentada e pensando. Era 2h da tarde. O Senhor falou no meu coração. Não sei se Ele fala no teu, mas no meu Ele falou: paga o que tu deve. Eu levantei o olho, procurei para ver quem era. Não tinha ninguém perto de mim. Tornei a fechar o olho e perguntei: Senhor, o que é que eu faço? Eu pago ou eu compro o leite da minha filha? O Senhor disse: paga o que tu deve. Irmãos, na mesma hora eu recebi uma ligação de uma irmã perguntando se eu estava em casa. Eu disse que não. E aí eu achei que elas iam orar na minha casa. Eu disse para ela que eu não estava em casa. Ela: não tem problema, nós vamos chegar até lá. Na mesma hora eu disse: Senhor, eu vou pagar. E a tua palavra diz que tu suprirás as minhas necessidades. Eu não lembrava do versículo todo, mas eu lembrava desse versículo. E assim eu cheguei, passei direto, fui pagar o que eu estava devendo. Quando eu voltei, irmãos, eu abri a porta da minha casa. Tinha uma menina lá que cuidava da minha menina, ficou com ela. Quando eu abri a porta da minha casa, o chão da minha cozinha, que não é muito grande, mas também não é pequenininha, o chão da minha cozinha tinha todo tipo de sacola de mercantil. Diante do Deus que eu sirvo, porque estou no altar do meu Deus, eu entrei afastando as sacolas. Todo o chão da minha cozinha estava cheio de sacolas do mercantil. O Senhor havia dito: eu vou suprir as tuas necessidades. Então não é só nesse tempo aqui que Ele falava e fazia, é aqui e agora. Você precisa acreditar. Quando você estiver orando, lembre desse versículo, que anjos de Deus sobem com a minha oração e anjos de Deus descem com a resposta. Deus é fiel na sua vida, por mais que você esteja passando por um momento difícil. Deus é fiel na sua vida. E aqui está Jacó, tendo esse sonho da visão da escada subindo e descendo. E tocava os céus, na qual o anjo do Senhor subia e descia. No 13 vai dizer: e eis que o Senhor estava no topo dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e à tua descendência. Veja que o Senhor vai começar uma sequência de promessas para Jacó.
Deus vai começar uma sequência a partir do 13 de promessas para Jacó, até o 15. Eu não vou ler tudo, mas vou ler só o que está ali. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está ajeitado, te darei a ti e a tua semente. O 13, o 14 e o 15. O Senhor começa a fazer promessas na vida de Jacó. Eu vou ler, já que estamos aqui, eu vou ler o 14, certo? E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar. Preste atenção no versículo 15, que o Senhor já está dando a resposta para Jacó, que ele vai falar lá na frente. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. O Senhor já estava dizendo para Jacó o que ele ainda vai fazer, o voto que ele ainda vai fazer, no versículo que nós vamos já ler. O Senhor já está dizendo: eu estarei contigo, eu te darei essa terra por descendente, eu vou trazer de ti as bênçãos. Isso é promessa para mim e para você também, irmãos. O Senhor está dizendo que se nós continuarmos nos caminhos do Senhor, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Se nós seguirmos os mandamentos do Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Agora Jacó está debaixo dessa promessa do nosso Deus. Vou pular para o 16. Acordando, pois, Jacó com o seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Porque o sonho de Jacó, na verdade, foi uma grande revelação. E temendo disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Irmãos, o Senhor vai fazer uma transformação na vida de Jacó. Ele vai fazer o voto lá na frente, mas as promessas já estão feitas sobre a vida dele. O versículo que nós lemos, 13, 14 e 15, já é promessas de Deus para a vida dele. Assim como é para mim e para você. Você ainda vai fazer votos ao Senhor, mas o Senhor já vai cumprir os votos dele na sua vida. Assim você também seja fiel a este Deus. Assim você também seja fiel a esse Deus. Agora, irmão, vamos falar sobre o voto. Será que eu posso votar de qualquer jeito? Será que eu posso fazer um voto sem sabedoria? Será que eu posso fazer um voto motivado pela emoção? Estou emocionado aqui, vou votar ao Senhor. Você sabia que nesse texto que nós estamos lendo existe 2 tipos de voto? Um voto espiritual e um voto material? E eu vou explicar para você. E aí você vai ver em qual desses trechos você se encaixou. Mas vamos ficar no 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto sobre a sua cabeça como travesseiro e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Azeite aqui representa consagração. Ele consagrou aquele lugar e aquele momento ao Senhor. Vou perguntar para você: você consagrou a sua vida hoje para Cristo? Você levantou de manhã, fez a sua oração, entregou a sua vida e disse: eu consagro a minha vida a Ti. Digamos que você não usou o azeite, mas usou a oração. Você se consagrou ao Senhor hoje? Não o jejum, mas a sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções. Você se consagrou e disse: Senhor, só irei pensar naquilo que vem do alto para a minha vida? Ou será que no dia de hoje nós deixamos o adversário dominar a nossa mente? Nós precisamos, irmãos, todos os dias consagrar a nossa vida a Cristo. Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu oferto a Ti a minha vida. Esse ato de consagração, no caso aqui com o azeite, ele é antigo. Êxodo 40, por favor, 40 do 9 ao 11. Vai falar sobre a consagração dos utensílios no tabernáculo, lá atrás. Onde se consagravam, não vou ler não, mas é isso. Se consagravam as coisas no altar, se consagrava ao Senhor. Antigamente, o que a gente fazia? Ungia os umbrais da porta. Antigamente, o que se fazia? Os utensílios da casa do Senhor era consagrado e ungido.
Eu pergunto a você, o que tem entrado dentro da sua casa? Porque pode ser que você não use o azeite, mas você está usando a oração? Tudo que entra na sua casa, você está orando e consagrando ao Senhor? É um ato de fé. Você está orando e consagrando ao Senhor tudo que chega na sua casa? Por exemplo, chegou uma televisão na sua casa, você orou e consagrou ao Senhor? Só orar mesmo. Senhor, eu consagro a Ti isso aqui. Comprou um carro, Senhor, eu consagro a Ti e entrego que seja para a Tua obra. Será que nós estamos consagrando tudo em nós e o que é nosso ao nosso Deus? Isso é muito importante. Porque não é só fazer um voto. Irmãos, nós focamos muito em fazer um voto. Eu vou votar a Deus. Aí nós chegamos aqui com votos financeiros. Mas não é só voto financeiro. Nós temos que ter também votos espirituais. Nós também temos que consagrar a nossa vida a este Deus. Então, em nome de Jesus, eu peço a você que daqui em diante, quando você for votar, vote ao Senhor com convicção, com sabedoria. Porque o Senhor, Ele quer realizar tudo o que Ele prometeu na nossa vida. Mas Ele está pedindo de nós mais compromisso com a sua obra. Mais compromisso com a sua palavra. Então aqui está Jacó. Ele começa a fazer o voto dele no versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e se me der por pão para comer e veste para vestir, e se em paz tornar a casa do meu pai e o Senhor me será por Deus. Vou parar bem aqui. Ele chega e diz: e se, no versículo 20, e se, só que ele esquece que nós já lemos lá atrás no versículo 15, que diz assim, ele diz: se Deus for comigo, não é isso? Preste atenção, se Deus for comigo, só que Deus no 15 já tinha dito: e eis que estou contigo e te guardo por onde quer que fores. O Senhor já estava dizendo para ele: eu já estou com você. Eu vou fazer você retornar à sua casa em segurança. Sabe por que Jacó falou em retornar à sua casa em segurança? Por vários motivos, mas o principal, porque o seu próprio irmão queria matá-lo. Ele sabia que se ele voltasse, de qualquer forma, o próprio irmão dele queria matá-lo. Então ele diz: eu vou para essa viagem, se o Senhor me guardar, não me faltar o que comer, nem o que vestir, e quando eu voltar em segurança, o Senhor será o meu Deus. Preste bastante atenção, mas o Senhor já tinha dito: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei a tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido tudo o que eu tenho falado. Veja que quando Deus faz uma promessa na sua vida, aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, o Senhor vai cumprir. Você entende isso? Quem tem promessa do Senhor aqui? Eu tenho uma que está fechando 11 anos de espera. 11. E eu não vou desistir. Você também não pode desistir. Porque as promessas do Senhor que Ele diz que vai cumprir, como Ele disse a Jacó: eu vou te fazer tornar a tua terra, eu serei contigo e não vou te abandonar. Esse tipo de promessa que o Senhor faz é promessa que vai se cumprir. Pode passar o tempo que passar, pode vir as lutas que vier, o Senhor é fiel na tua vida para cumprir as promessas que Ele te fez. Ele só quer saber de mim e de você. Você espera pela promessa? Você suporta o tempo de espera para a promessa se concretizar? Está disposto a fazer sacrifícios à espera dessa promessa? Porque este homem aqui, ele voltou ao Senhor, ele fez um voto. E foi 2 tipos de voto, que vamos chegar já lá. 2 tipos de voto. O primeiro, muitíssimo importante. E é nesse primeiro que eu vou ler para vocês agora. Ele diz assim: e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será por meu Deus. Até então, o Senhor era Deus de Abraão e de Isaac. Está lá nos primeiros versículos. Ainda não era Deus de Jacó. A partir desse momento é que Deus se torna Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Depois desse processo que Jacó enfrenta.
ele diz aqui, a primeira promessa de Jacó para Deus é que Deus seria o seu Deus daqui para frente. Ele já servia o Senhor, já andava nos caminhos, mas ele está dizendo que a prioridade dele daqui para frente agora é Deus. Eu pergunto, qual é a tua prioridade? Deus é prioridade na tua vida? Será que nós estamos buscando primeiramente a Deus acima de tudo? Será que eu estou realmente nos caminhos do Senhor, ouvindo a voz dele? Será que quando eu vou tomar uma decisão, eu primeiro consulto a Deus? Será que antes de fazer um voto, eu falo com o Senhor e pergunto, Senhor, eu devo votar para poder chegar até o final e cumprir? Será, irmãos, que Deus é verdadeiramente o nosso Senhor? Eu estou perguntando, irmãos, porque nós precisamos entender que o nosso Deus precisa estar acima de tudo. Se Deus estiver acima de tudo, as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Agora, se Ele está em segundo plano, irmãos, não vai dar certo. Vai demorar e não vai acontecer. Eu preciso colocar Deus acima de tudo e você também precisa. Para que as promessas do Senhor se cumpram, é necessário que o nosso Deus seja prioridade. E aí eu vou ler para você um versículo que está em Êxodo 33, do 15 ao 17, por favor. Vai contar a história de Moisés levando o povo, tirando o povo do Egito, está naquela caminhada para chegar até a terra prometida. Moisés diz isso em uma conversa que ele estava tendo com Deus. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aqui era o nosso Deus conversando com Moisés, porque eles conversavam face a face. Olha o tamanho da intimidade desses dois. E ele está conversando, o Senhor diz, Moisés, o meu anjo vai com vocês, porque este povo que vai contigo é um povo obstinado a pecar. E a minha presença não vai com vocês, mas o meu anjo vai. E eu garanto que a vitória também vai com vocês. Vocês vão vencer os inimigos, vai dar tudo certo, mas eu não vou, quem vai é o anjo. Aí Moisés diz isso aí, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Veja que Moisés não queria a vitória, ele queria Deus. A prioridade de Moisés era a presença de Deus, porque Deus garantiu a vitória para ele. Mas ele queria mesmo era a presença de Deus. É diferente de muitos que não tem aqui, mas é diferente de muitos que buscam o abençoador, mas não querem. Buscam as bênçãos, mas não querem o abençoador. Vem aqui para um culto da vitória, recebe a vitória e não tem compromisso com quem deu a vitória. É muitas das vezes como nós nos comportamos. Eu faço jejum, eu faço propósito de oração, eu voto. Eu estou todo dia ali, de joelho, de manhã, 5 horas da manhã, buscando ao Senhor porque preciso de uma vitória. Mas depois que a vitória chega até mim, aí a minha vida espiritual esfria. A minha comunhão com Deus esfria. Então não é muito diferente daquelas pessoas que vêm só para buscar a vitória. Precisamos entender que a nossa comunhão com Deus tem que ser dessa forma. Eu e Deus, você e o Senhor. A intimidade de Deus contigo, a tua vida de oração, a tua comunhão, isso não pode jamais esfriar. Aí ele diz, Senhor, se tua presença não for conosco, nós não iremos. No 16, por favor. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Ele estava dizendo assim, por um acaso não é a tua presença que nos diferencia dos demais povos que não te servem? Veja como é importante a caminhada com Deus. É a tua conduta, é o teu caminhar, é o teu comportamento que vai diferenciar você do mundo. Por isso que o crente precisa ser separado. O crente precisa ser diferente, porque é a minha comunhão com o Senhor, a minha conduta que vai fazer essa diferença. No 17, por favor. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Veja o que este homem alcançou. Deus não ia com eles, quem ia era a vitória e o anjo.
Ele conversa com o Senhor e o Senhor vem e diz: pois bem, Moisés, pois bem, eu vou com vocês, porque eu achei graça aos teus olhos. Veja que Moisés conseguiu, conversando e mostrando quanto Deus era importante, mudar a história. Então, em nome de Jesus, mude a sua história. Mude a sua história junto ao Senhor. Se o Senhor não estiver no negócio, não vá. Se o Senhor não estiver na frente, não participe. É necessário que você esteja em comunhão com este Deus tão maravilhoso para que isso dê certo. O primeiro voto dele é um voto espiritual, que é esse voto de comunhão, de estar com Deus, de conhecer a Deus, de intimidade com Deus. Então, antes de você fazer um voto ao Senhor, antes de você devolver o seu dízimo, primeiro é a sua vida espiritual. Como é que ela está? Como é que está a sua comunhão com este Deus? Porque de nada vai adiantar, irmãos, ser dizimista, ofertante, primiciante e tudo mais, ajudar os pobres, fazer caridade, se a minha comunhão com o Senhor não estiver bem. Quais são as minhas motivações para tal coisa? Em nome de Jesus eu lhe peço, primeiramente, vamos ver a nossa vida, a minha comunhão com o Senhor. E em seguida, as outras coisas vai acontecendo na nossa vida. Aí ele diz assim no 22... E esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me dera, certamente te darei o dízimo. Ele estava dizendo, no meio dessa minha caminhada, Senhor, estou consertando a minha vida espiritual, tu serás o meu Deus acima de tudo. Mas também tudo que eu adquiri, eu indo e voltando da casa do meu tio, voltando para a casa do meu pai, tudo quanto chegar lá, te darei o dízimo do que eu alcançar. Comunhão com Deus. Só é necessário isso. Se eu tenho comunhão com o Senhor, eu consigo honrar com a sua palavra, com os seus mandamentos, com os seus ensinamentos. O voto ao Senhor. O voto ao Senhor. Fazer voto sem cumprir é perigoso, irmãos. Eu já fiz. No começo da caminhada. Não tinha entendimento. Vi as pessoas fazendo votos gigantescos. Eu votava por falta de sabedoria, por entusiasmo, só para ir com os outros. Fazia votos que eu não conseguia cumprir e caía em maldição. Fazia votos materiais que eu não podia cumprir, caía em maldição. Fazia votos espirituais. Sabe aquele voto? Aquele propósito de oração que eu prometo orar um mês, jejuar um mês. E no terceiro dia já estou morrendo. No quinto dia já não aguento mais, paro, tudo no meio do caminho. Tudo isso é voto. Não faça se você não for cumprir. Não entre se você não for cumprir. Sabe por quê? Eclesiastes 5, 4 ao 5, por favor. Eclesiastes. Que hora é? Eclesiastes, do 4... Não, Eclesiastes 5, 4 e 5. Diz aí, ó. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Irmão, votou, paga. Prometeu, cumpre. Para não cair em maldição. Porque votar e não cumprir é pecado. Seja qual for o teu voto, é espiritual, é material, cumpre. Cumpre o teu voto. Aqui Jacó fez um voto assim: se Deus fizer, eu vou fazer a minha parte. Não foi assim o voto de Jacó? Eu vou além, te peço que também vá. Vamos fazer votos assim: eu vou fazer e o Senhor faz a parte dele. Sem barganhar, é se tu quiseres, Senhor. Irmãos, o nosso Deus não é obrigado a cumprir voto. Ele não é obrigado. Ele faz porque ele honra com a palavra dele e porque ele honra a tua fé. Mas em nome de Jesus, se for fazer voto, cumpra o voto que você fez ao nosso Deus, para que você não caia dentro desse labirinto de pecado, certo? Aí eu vou citar aqui o nome de uma pessoa que fez um voto. 1 Samuel 1:1 vai falar de Ana. Esse foi um dos votos que eu acho extraordinário.
Essa mulher voltou ao Senhor e no voto dela envolvia o próprio filho. Ela orava por ser estéril, orava, vou resumir, orava por ser estéril, orava. Por fim ela fez o voto: Senhor, se tu me deres um filho, quem é de nós que tem coragem de fazer isso hoje? Mas se tu me deres um filho, me honra com um filho homem, eu vou devolver ele para ti. Ele vai servir na tua casa. Ele vai ser teu servo. Veja como é importante um voto. Essa mulher teve o filho. Quando a criança desmamou, ela foi e entregou o filho ao sacerdote. Ou seja, se apartou do próprio filho. Confiou. Mas a bênção dela não parou por aí, porque a Bíblia diz que porque ela foi fiel no voto dela, porque ela honrou o voto dela, ela teve mais 5 filhos. Essa mulher teve 5 filhos, ela era estéril. Mas um voto feito e cumprido deu a ela honras e honras perante o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, vai votar, vai dizimar, vai primiciar, não sei. O que você se comprometer a fazer, faça. Se você se comprometeu, faça em nome de Jesus. Para que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Para que você não fique debaixo de maldição. Para que tudo que você colocar a sua mão venha prosperar. Venha prosperar em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz isso. Tudo o que eu peço em oração, crendo eu vou receber, amém? Mas para isso eu tenho que estar debaixo de princípios. Princípios esses que o Senhor estabeleceu, porque Ele quer que você ande na linha, para que você alcance a graça do Senhor, para que naquele dia nós sejamos chamados: venha para cá, benditos do meu Pai. É necessário que eu esteja condizente com a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, vai votar, vota com consciência. Mas o principal é aqui, espiritual. Se você tem Deus na sua frente como seu único e verdadeiro Senhor, a sua vida vai andar de acordo com a palavra. Vai andar de acordo com a palavra, irmãos. Não tem como eu ser serva do Senhor e eu não seguir os mandamentos, eu não seguir princípios, eu não estar condizente com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a você: não façam voto que não podem cumprir. Se votou, cumpra. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele fez uma aliança com você. Aquela cruz do Calvário deu a você a garantia de você perseverar e morar no céu com Cristo. Então, se Ele fez a parte dele, faça você a sua também. Honre ao Senhor nesta terra com a sua vida, em nome de Jesus. Amém.